Hoje nós vamos analisar no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1. Ora, Elias o tesbita, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, perante cuja face ou presença estou, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Nós vamos tomar como exemplo hoje o profeta Elias, um grande herói do Velho Testamento, um grande profeta, né? Qual era o segredo, qual era a fonte do poder de Elias, a coragem de Elias, o ministério de Elias? Era exatamente o fato de estar constantemente na presença de Deus. Hoje em dia, muitos crentes ignoram o significado de estar na presença do Senhor, mas não é só estar na presença do Senhor fazendo uma hora silenciosa rápida, uma leitura rápida, mecânica da palavra de Deus, mas estar na presença de Deus e permanecer lá, sem pressa. Para quê? Para desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus, para ser ensinado por Ele, para receber direção sobre que tipo de trabalho você deve fazer em termos de ministério. O pior é que nós somos numa época que as pessoas têm muita pressa, são muito inquietas. As pessoas não têm a paciência de estar um tempo com o Senhor, em comunhão com Ele, orando, recebendo a orientação do Espírito Santo. E no caso de Elias, nós percebemos que Elias, ele conhecia o Senhor, conhecia a palavra do Senhor, amava o Senhor, confiava nessa palavra, e diante disso, ele realmente foi um grande servo de Deus no passado. Ele aprendeu a permanecer da presença do Senhor, Deus de Israel, em quem ele confiava. Agora, por que isso é importante? Se verificar no Velho Testamento como no Novo, os grandes servos de Deus, os grandes heróis da fé, podemos assim dizer, né? Antes de começarem a servir a Deus em público, antes de falar em nome do Senhor, permaneceram um certo tempo na presença de Deus, sendo treinado, ensinado, moldado. Mesmo depois que eles começaram a servir ao Senhor, constantemente se separavam um tempo para estar em comunhão com Deus. Quer ver um exemplo? Moisés lá no deserto teve um encontro com o Senhor diante da sarça ardente, mas através dos anos em que ele esteve comandando o povo, deu após a libertação, né, do Egito, ele sempre estava em comunhão com Deus. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11. Moisés já tinha libertado o povo, estava lá no deserto, mas constantemente ele sentia a grande necessidade de estar em comunhão com Deus e receber a orientação do Senhor para saber exatamente como proceder e buscar a sabedoria do alto, né? Então no 33, 11 nós vemos: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Interessante essa expressão, o Senhor falava com Moisés face a face. Aqui significa o quê? Intimidade com o Senhor, significa um relacionamento pessoal. Então Moisés, através dos 40 anos, ele constantemente buscava fato do Senhor, entrava em comunhão com Ele, recebia a direção do alto e saía fortalecido para um ministério tão difícil, como nós verificamos. E também outros servos de Deus também, se vê Paulo, após a conversão, ficou no deserto da Arábia um certo tempo, aprendendo com o Senhor. Então, vários servos de Deus, mesmo João na ilha de Patmos, nós verificamos através dos tempos a importância dessa intimidade com o Senhor. Agora, aquele que quer servir a Deus em público, agir em nome do Senhor em público, ele deve permanecer um bom tempo no santuário, um bom tempo em comunhão, na presença do Senhor. Agora, o servo de Deus, precipitado, que não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com o Senhor, e vai querer agir em nome do Senhor, ele pode fracassar. Por quê? Porque não tem o poder do alto, não teve a direção do alto, não desfrutou da comunhão com o Senhor. E mesmo através da história da igreja também, nesses 2000 e tantos anos da história da igreja, aqueles homens que fizeram diferença, pregando a palavra, ensinando a palavra, usando o seu dom espiritual, foram pessoas que permaneceram muito tempo com o Senhor. Até conta-se que um grande pregador, ele ficava tanto tempo desfrutando da comunhão com Deus, da intimidade com o Senhor, que quando ele vinha visitar os homens para proclamar a palavra de Deus. E nós temos também, vamos aí, em Marcos,
no livro de Marcos, o nosso modelo, que é o Senhor Jesus, né? Se ele que era o Deus homem, que sempre teve comunhão com Deus desde a eternidade, Deus Pai desde a eternidade passada, ele sentia essa necessidade, quando ele estava aqui na Terra, de comunhão com o Senhor, ele que é nosso modelo, quanto mais nós. Vamos abrir em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz o seguinte: na madrugada, deixa eu verificar se é 35. Na madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja que interessante. De madrugada ele levantou para desfrutar da comunhão com Deus Pai. Ele que é o nosso modelo. Interessante que Jesus, com um ministério difícil, de ensinar a palavra, discipular os discípulos, proclamar a palavra, pregar a palavra, operar milagres, ele sempre desejava estar a sós com o Senhor. E se o tempo não tivesse tempo durante o dia, ele levantava de madrugada para estar em comunhão com o Senhor. Então a chave voltando para o nosso texto lá de 1 Reis, capítulo 18, a chave para o poder do alto, a chave para nós servirmos a Deus, exatamente o que? Desfrutarmos de momentos a sós com o Senhor, mas sem pressa, tá? Em constante comunhão com Deus. Agora, nada pode atrapalhar esses momentos com o Senhor. Às vezes nós permitimos que certas coisas atrapalhem, certas atividades, certas coisas, mas nós devemos ficar sós com o Senhor, quando nós verificamos aqui, né? Voltando para o texto, né? Quando, no capítulo 17, versículo 1 de 1 Reis, quando diz que Elias de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, perante cuja presença estou. O que significava isso? Não só ele tinha momentos a sós com Deus, sem pressa, em comunhão com Deus, mas durante o dia todo ele estava o quê? Em constante comunhão com Deus, em constante comunhão com Deus. Agora, nós devemos evitar que qualquer coisa nos afaste desses momentos a sós com o Senhor, que qualquer coisa nos afaste da comunhão com Deus, até mesmo que nada impeça da gente estar em comunhão com o Senhor, até mesmo a obra do ministério, o exercício do nosso dom espiritual, que é tão necessário, porque a atividade, o crente com o tempo vai descobrir que primeiro vem o quê? O adorador, depois o servo. Primeiro a adoração, depois o serviço. Não podemos inverter a ordem. E às vezes muitos crentes acham que a chave da vida cristã é um ativismo, atividade. Não, ainda que seja importante o exercício do nosso dom, nosso ministério fundamentado no dom, até ele não pode ser um impedimento para a comunhão com Deus. Você não pode colocar o exercício do dom, o ministério seu, acima da comunhão com Deus. Então não é uma perda de tempo estar com o Senhor. É a chave de conhecer a Deus, ser revestido do poder do alto, ter discernimento, ter orientação do Senhor, em essência, ter o poder do alto para glorificar o Senhor. Agora eu pergunto para você, você desfruta dessa comunhão com o Senhor? Você separa um tempo a sós com Deus, sem pressa, permanecendo com Ele, com a palavra de Deus aberta, orando em comunhão, louvando, adorando o Senhor, e sendo treinado pelo Senhor, sendo ensinado pelo Senhor? Isso é uma realidade na nossa vida? Se você não tem esse poder do alto, se você está faltando discernimento, se você tem dificuldade em conhecer o Senhor, se o seu ministério está um pouco fraco, exatamente porque falta o quê? Tempo a sós com o Senhor. Então, qual é o segredo? Qual é a fonte do poder de Elias? Qual é a fonte da coragem de Elias? Qual é a fonte do ministério de Elias? E pode ser a sua também? Qual que é? Estar na presença do Senhor. Estar na presença de Deus é uma das coisas mais importantes que pode acontecer na sua vida. E talvez esse seja o início de um poderoso reavivamento bíblico na sua vida. Que você, à medida que você vai lendo a palavra de Deus, vai conhecendo mais o Senhor, vai desfrutando da presença dele, vai conhecendo mais o Senhor, vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Isso é transformador. Ninguém que teve um encontro com o Senhor continua o mesmo. Ninguém que desfrutou da presença do Senhor, dessa comunhão íntima, pessoal e direta com o Senhor, continuou sendo a mesma pessoa. Ao contrário. E se isso foi se intensificando através dos anos, da maturidade cristã, vai ser tão real a presença de Deus, você vai dizer: Deus é real. Você quer ter a experiência de Elias?
Você quer ser um poderoso servo do Senhor? Você quer realmente glorificar o Senhor Jesus? Você quer conhecer mais a Deus? A chave qual que é? Estar na presença dele. Evidentemente que é um processo pelo qual você vai tendo cada vez mais alegria, mais prazer de estar sós com o Senhor. Volto a frisar, Jesus que é o nosso modelo, que sentia a necessidade dessa comunhão com o Pai, sentia a necessidade de estar desfrutando, não importa que ele perdesse algumas horas de sono, levantasse até de madrugada, mas ele sentia a necessidade disso. E se verifica uma coisa também, cada vez que Jesus tinha um grande trabalho pela frente, ou algo muito dificultoso, ele buscava a primeira face do Pai. Sempre ele buscava a presença de Deus. E isso é tão importante que durante toda a eternidade futura nós estaremos o quê? Desfrutando da intimidade, da comunhão e da presença do Senhor. Por que não começar a fazer isso hoje? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por esse pequeno texto da Tua Palavra, que fala de Elias, um homem que desfrutava da presença contigo, Senhor. Ele andava constantemente com o Senhor, ele tinha prazer na Tua presença, ele desfrutava da sua orientação, e como resultado ele tinha essa coragem, tinha essa firmeza, e teve um ministério poderoso, a ponto de enfrentar a idolatria de Acabe, de Jezabel, os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, e ele realmente foi um homem que glorificou a Ti. Te agradecemos pelo fato que nós podemos hoje, no século XXI, desfrutar do mesmo tipo de comunhão que Elias desfrutava. Paulo e outros servos de Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.